Se você muda, sua vida muda. Nada muda na nossa vida até que nós mudemos. Se continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito e sentindo do mesmo jeito, vai continuar no mesmo lugar e repetidamente esses circuitos no cérebro acabam se tornando fixos. Você precisa ser capaz de se tornar tão consciente desses pensamentos inconscientes que nunca mais vai permitir que eles voltem a controlar você. Se você quer ser feliz, mas vive culpando, reclamando, sentindo pena de si mesmo ou julgando os outros, esses comportamentos não vão te fazer feliz. Na verdade, eles vão te deixar infeliz. Você precisa se tornar tão consciente desses hábitos inconscientes que não permita que eles continuem te controlando. As pessoas querem mudar, querem fazer algo diferente, mas por que é tão difícil? Então, depois de muita pesquisa, desenvolvemos uma fórmula simples para ajudar as pessoas a fazerem transformações, primeiro nelas mesmas e depois em suas vidas. Como você descreveria o que você faz? Eu acho que nós ensinamos as pessoas a neurociência e a biologia da mudança. E o princípio é muito simples. Se você muda, sua vida muda. Nada muda na nossa vida até que nós mudemos. Então, uma das coisas que as pessoas enfrentam é a pergunta: por que é tão difícil mudar? Então, depois de muita pesquisa, desenvolvemos uma fórmula simples para ajudar as pessoas a fazerem transformações, primeiro nelas mesmas e depois em suas vidas. Nós fornecemos conhecimento e informações e usamos a ciência como a linguagem para transmitir isso. Combinamos física quântica, neurociência, neuroendocrinologia, psiconeuroimunologia, epigenética e eletromagnetismo, ajudando as pessoas a entenderem informações que são filosóficas e teóricas. Quando você aprende novas informações, cria novas conexões no cérebro. Isso é o aprendizado. Mas se você não revisa ou repete, essas conexões se desfazem em poucas horas ou dias. Então, oferecemos cursos e eventos, geralmente de 7 dias, onde você se imerge completamente nesse processo de transformação. Damos às pessoas a informação, que é filosófica, teórica, e elas precisam compreendê-la, estar presentes com ela. Depois, pedimos para elas virarem para alguém e ensinarem o que aprenderam. Células nervosas que disparam juntas se conectam. Com o tempo, você começa a instalar a base neurológica no cérebro, se preparando para a experiência. Quanto mais você entende o que está fazendo e por que está fazendo, mais fácil é o como. Porque você atribui um significado à tarefa e alcança um resultado melhor. Se você não consegue explicar, não está bem fixado no seu cérebro. É muito mais fácil esquecer a informação do que lembrá-la, e isso exige repetição e atenção para construir a base necessária. E, depois que você entende o que e o porquê, criamos as condições no ambiente para dar as instruções adequadas. Quando você aplica, personaliza, demonstra e inicia aquele conhecimento. Quando suas ações se alinham às suas intenções e seus pensamentos se igualam às suas ações, sua mente e corpo começam a trabalhar juntos. Isso cria uma experiência. Uma experiência enriquece as conexões no cérebro. E quando os neurônios se organizam ainda mais em redes, o cérebro gera uma química chamada emoção ou sentimento. Então, quando você se sente abundante, bem-sucedido, ilimitado, completo, a experiência ensina ao corpo, quimicamente, o que a mente entendeu intelectualmente. A informação deixa de estar apenas no cérebro e passa a estar no corpo. A pessoa incorpora a verdade daquela filosofia. E, de alguma forma, mudanças biológicas acontecem como resultado disso. A questão é, se você conseguiu fazer isso uma vez, deveria ser capaz de repetir a experiência. Então, em um programa de imersão de 7 dias, as pessoas repetem essa experiência várias vezes, neuroquimicamente condicionando a mente e o corpo a trabalharem juntos. Quando você faz algo tantas vezes, que o corpo sabe fazer melhor que a mente consciente, agora isso está dentro de você, você se torna o conhecimento, um programa subconsciente. Isso é quem você é. Ensinamos as pessoas a irem da teoria e filosofia para a aplicação prática, para iniciarem o processo e, finalmente, entenderem profundamente o porquê disso. Estudamos a neurociência e a biologia, trabalhamos com a Universidade da Califórnia em San Diego, publicamos artigos e fazemos pesquisas extensivas para desmistificar o processo. Por que é tão difícil fazer mudanças genuínas em nossas vidas? As pessoas querem mudar, querem fazer algo diferente, mas por que é tão difícil? Acho que a maior dificuldade na mudança é fazer uma escolha diferente. Pense nas resoluções de ano novo. Todo mundo tem clareza sobre sua intenção, o que quer. Mas, se você continuar tomando as mesmas decisões, continuará fazendo as mesmas coisas, criando as mesmas experiências, sentindo as mesmas emoções. E sua biologia, sua neurocircuitaria,
sua neuroquímica, seus hormônios e até a expressão dos seus genes permanecerão os mesmos, porque você continua sendo o mesmo. Se continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito e sentindo do mesmo jeito, vai continuar no mesmo lugar e repetidamente esses circuitos no cérebro acabam se tornando fixos. E as emoções que são uma resposta a alguém ou algo, ou até mesmo aos seus próprios pensamentos, acabam sendo condicionadas subconscientemente como um programa no corpo. Então, 95% de quem somos, por volta da metade da nossa vida, é um conjunto inconsciente de pensamentos, comportamentos e emoções que estão automaticamente programados na nossa biologia. O primeiro passo para mudar não é pensar positivamente. Você precisa se tornar consciente desses pensamentos inconscientes. Quando você decide fazer uma escolha diferente e isso não parece familiar, surge aquele pensamento que diz: comece amanhã, é muito difícil, faça isso mesmo assim. Ou então, vai, faça a mesma coisa, você não é bom o suficiente, você nunca vai mudar, você é igual aos seus pais, eu falhei da última vez. Você precisa ser capaz de se tornar tão consciente desses pensamentos inconscientes que nunca mais vai permitir que eles voltem a controlar você. E isso é mudança. Você precisa se pegar no momento, observando como você fala e age. Se você quer ser feliz, mas vive culpando, reclamando, sentindo pena de si mesmo ou julgando os outros, esses comportamentos não vão te fazer feliz. Na verdade, eles vão te deixar infeliz. Então, você precisa se tornar tão consciente desses hábitos inconscientes que não permita que eles continuem te controlando. E claro, você também precisa olhar para aquelas emoções que são basicamente resíduos químicos do passado e decidir: essa falta, esse sofrimento, essa dor pertencem ao meu futuro? Esse processo de se tornar tão consciente a ponto de não voltar ao inconsciente é o processo de mudança. Quantas vezes precisamos esquecer até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o momento da mudança. A parte difícil da mudança é que, quando você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, vai ser desconfortável. Vai haver incertezas. Você não vai conseguir prever o próximo momento. Vai parecer estranho, fora do comum. Se o corpo foi condicionado a ser a mente, então o cérebro se torna o mestre. O corpo começa a enviar informações de volta para o cérebro, fazendo você pensar um certo pensamento, para que tome a mesma decisão, faça a mesma coisa, porque isso é confortável, é familiar. Você volta para aquele mesmo sentimento de sofrimento e pensa: isso é muito melhor do que a incerteza do desconhecido. Então, passar do velho eu para o novo eu, atravessar esse rio, é literalmente uma morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do velho eu. É como a fênix se incendiando. E a maioria das pessoas prefere se apegar a esse lugar familiar do que correr o risco de explorar a possibilidade. Mas, na verdade, esse vazio, esse vácuo, é o lugar perfeito para criar. Descobrimos que o cérebro muda, mas quando você chega naquele ponto em que acha que não consegue mais continuar e quer desistir, se você ultrapassa esse ponto, entra no desconhecido. O desconhecido sempre foi programado na nossa biologia como um lugar assustador. É um tigre no meio do mato ou apenas uma sombra. O desconhecido se torna um lugar muito assustador quando estamos vivendo em modo de sobrevivência. A maioria das pessoas nunca arrisca explorar essa possibilidade. Mas, se uma pessoa aprende como agir no desconhecido, descobre que não há nada assustador lá. Pode aplicar o mesmo princípio e perguntar: quais pensamentos quero ativar e reforçar no meu cérebro? Uma crença é apenas um pensamento que você repete várias vezes. Então, qual é a voz na minha cabeça que quero programar no meu cérebro como um pensamento ou crença? Quais comportamentos eu vou demonstrar na minha vida? Se eu não quero me comportar desse jeito perto dessa pessoa ou nessa circunstância, e quero agir de forma diferente, preciso ensaiar mentalmente. Fecho os olhos. E fica bem claro sobre como vou responder ou agir nessa situação. O ato de ensaiar mentalmente, literalmente cria circuitos no cérebro. Agora, o seu cérebro começa a parecer que você já fez aquilo. Seu cérebro deixa de ser um registro do passado e passa a ser condicionado e mapeado para o futuro. Assim, você já tem os circuitos no lugar. Então, se continuar praticando, o hardware se torna mais automático, vira um programa de software, e você começa a agir dessa forma e então o maior desafio é: ok, se eu não vou sentir sofrimento, e não vou sentir dor, e não vou sentir julgamento, mas quero sentir gratidão pela minha vida, será que consigo ensinar meu corpo emocionalmente? Como será meu futuro antes que ele aconteça? Uma vez que você começa a condicionar seu corpo a uma emoção elevada, tendemos a perceber que as emoções centradas no coração são as que produzem as mudanças mais dramáticas na nossa biologia.
O corpo é tão objetivo que ele realmente não sabe a diferença entre a experiência real da vida que está criando aquela emoção e a emoção que você está criando apenas pelo pensamento. Então, o corpo começa a se elevar de várias maneiras. Continue pensando de forma diferente, continue agindo de forma diferente, continue sentindo de forma diferente. Isso é sua personalidade. E então sua realidade pessoal começa a mudar. As pessoas que atravessam esse rio encontram novas oportunidades, novas experiências, novos eventos que acontecem em suas vidas. É isso que ensinamos. O problema é que, quando as pessoas querem mudança, elas não mudam profundamente o suficiente. Elas pensam, bem, se eu fizer esse novo hábito físico, vou conseguir mudar as coisas. Mas as correntes subjacentes que dirigem aquele comportamento sempre acabam assumindo controle, mesmo que você pare de comer açúcar ou queira ser mais educado com seu parceiro ou se tornar uma pessoa melhor. É muito superficial, na maioria das vezes, quando se tenta mudar. Sim, eu acho que as pessoas, infelizmente, precisam ser levadas ao nível mais baixo às vezes, onde você não está a maior parte do tempo. Quando você está dentro do pote, você não consegue ler o rótulo. Você precisa ficar tão desconfortável que consegue realmente se enxergar. Então, aquela tragédia, aquela crise, aquela doença, o diagnóstico, a perda, precisa ser algo tão severo que você finalmente olha para si mesmo e diz: talvez o problema seja eu. Meu Deus, será que pode ser eu? Mas você se enxerga, meio que através dos olhos de outra pessoa, porque naquele momento você não sente que é você mesmo. Você está tão desconfortável que consegue se ver. Esse conceito é chamado de metacognição. Muitas vezes, as pessoas esperam por essa crise, diagnóstico ou traição para dizer: meu Deus, eu realmente preciso mudar porque estou muito infeliz. Não posso mais culpar aquela pessoa, meu passado ou minha circunstância, porque nada está funcionando aqui. Eu realmente preciso começar a fazer essas mudanças. Quando elas se veem separadas de seu programa, estão se tornando conscientes de seu eu inconsciente. Esse é o primeiro passo para a mudança. Eu digo que você pode aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, o que a maioria das pessoas prefere, ou pode aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Você poderia ser definido por uma visão do futuro, e você conseguiria se levantar da sua prática matinal realmente acreditando mais no seu futuro do que no seu passado. Então, a partir desse estado elevado, onde você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, em vez de estar em um estado limitante, você consegue ficar consciente daquele velho eu. Que época incrível para se estar vivo, porque este é um momento na história onde não basta saber, este é um momento na história para saber como. Eu estou nisso há tempo suficiente, Chris, para saber que, há 20 anos, as pessoas não ouviam isso como ouvem agora. A informação está prontamente disponível e as pessoas estão percebendo: meu Deus, se eu tenho esse sonho, se eu tenho esse objetivo, o quanto eu realmente o quero. E se elas realmente querem? Todos nós já fizemos isso. Sentamos e pensamos: como seria ser super saudável, super rico, super apaixonado, super místico, transcendental? Seja o que for, você faz essa pergunta e o seu cérebro começa a ficar muito criativo. Ele começa a combinar circuitos de novas maneiras. E você começa a ter essa visão do futuro, essa possibilidade, a ponto de realmente se colocar nessa realidade futura. Ela se torna tão real que você começa a sentir a emoção como se já estivesse lá. E nesse momento, quando você sai do seu estado de repouso, quanto mais forte for a emoção que você sente ao manter essa visão, mais você se lembrará dela. Isso é criar uma memória. Então, a pessoa sai do estado de repouso e toma uma decisão. Com tanta firmeza de intenção, que a amplitude dessa decisão carrega um nível de energia que faz com que o corpo responda à mente. A escolha que ela faz naquele momento se torna um momento no tempo que nunca será esquecido. Ela vai dizer: eu me lembro do momento em que decidi mudar. Eu estava neste lugar, com essas pessoas, neste momento específico. Esse evento se torna uma memória de longo prazo. E, saindo desse estado de repouso, podemos dizer que ela está dando ao corpo um gostinho do futuro emocionalmente. E, de alguma forma, ela começa a incorporar o que quer que seja aquele futuro. Agora, ela começa a se mover em uma direção diferente. Ela começa a confiar mais no futuro, porque sente que está conectada a ele. Então, a pessoa que realmente está interessada em mudar, teria que voltar a esse mesmo estado novamente para produzir o mesmo efeito. Se ela disser: eu não estou afim, ou eu quero ser mais gentil, ou qualquer outra coisa e não há nada realmente em jogo, sabe? A intenção tem que ter significado. Você precisa ter um propósito por trás do que está fazendo. Então,
As pessoas que dizem: eu quero uma vida melhor. Eu não posso ter uma vida melhor a menos que eu mude. E, quando eu mudar, minha vida vai mudar. Agora, você não está mais tão interessado no que está acontecendo lá fora. Está mais interessado no que está acontecendo dentro de você. Para passar de qualquer estado em que estamos agora para um novo estado, esse processo de transformação exige dar um passo do conhecido para o desconhecido. Como as pessoas podem ficar mais confortáveis ao entrar no desconhecido? E por que isso é um lugar tão assustador? Vou tentar explicar isso em 2 níveis. O cérebro é um registro do passado. O cérebro é um reflexo de tudo no seu ambiente que é conhecido para você. É um artefato, um repositório de tudo que você aprendeu e experimentou na vida. É como um banco de memórias. As pessoas acordam de manhã e cada pessoa, cada objeto, cada coisa, cada lugar, cada experiência que tiveram na vida está mapeado neurologicamente no cérebro. Então, elas acordam e a primeira coisa que fazem é pensar nos seus problemas. Esses problemas são memórias profundamente marcadas nos recessos da matéria cinzenta. No momento em que começam a lembrar dos problemas, começam a lembrar do passado. Elas estão pensando no passado. Cada uma dessas experiências ou problemas tem uma emoção associada. Então, no momento em que pensam no passado e começam a se sentir infelizes ou ansiosas, agora seus corpos estão no passado. Pensamentos são a linguagem do cérebro. Sentimentos são a linguagem do corpo. Pensamento e sentimento, imagem e emoção, estímulo e resposta. Você está condicionando seu corpo emocionalmente ao passado familiar. O corpo, como eu disse, é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência real da vida e aquela que você está imaginando. O corpo realmente acredita que está vivendo num ambiente onde aquele problema existe no momento presente. Então isso se torna o passado familiar, e chamamos isso de o conhecido. As pessoas então se levantam e passam por uma série de comportamentos automáticos e rotineiros, estão no piloto automático, porque fazem as mesmas coisas hoje que fizeram ontem. O hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos e inconscientes adquiridos por repetição. Agora a pessoa está em uma programação habituada, e o corpo a arrasta para o mesmo futuro previsível com base no que ela fez no passado. Em outras palavras, poderíamos pegar o ontem dela e colocá-lo no amanhã, e haveria muita previsibilidade. Se você pode prever algo, isso também é conhecido. Então, o passado familiar é o conhecido, o futuro previsível é o conhecido. Há apenas um lugar onde o desconhecido existe, o ponto ideal do generoso momento presente. Então, ensinamos as pessoas a dominarem o momento, a dominarem sua atenção. Onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Prestar atenção é estar presente. Você sabe quando alguém está prestando atenção em você porque está presente com você. E você sabe que está presente com você porque está prestando atenção. É exatamente a mesma coisa. Você está sentado de olhos fechados e começa a pensar. Quanto tempo isso vai levar? Tenho muitas coisas para fazer. Ah, Deus, preciso pensar naquele lugar onde preciso ir, naquela pessoa que preciso encontrar. Tem outra reunião depois disso. Agora seu cérebro está realmente voltando ao futuro previsível. Descobrimos que você não é um mau meditador, na verdade. É assim que você medita. Você se torna consciente de que ficou inconsciente no seu futuro previsível e traz sua atenção de volta ao momento presente. Isso é uma vitória. Ok, seu corpo diz: já se passou 1 hora. Normalmente, nesse horário, você começa a ficar bem crítico. No trânsito, você fica realmente irritado, e você está sentado em uma meditação, e de repente, começa a se sentir agitado, impaciente e frustrado. A maioria das pessoas pensa: ah, isso significa que eu não consigo meditar. Na verdade, seu corpo está acostumado a ser estimulado por algo fora de si mesmo. Você acalma o corpo novamente para o momento presente e diz a ele que não é mais a mente, você é a mente. Faça isso o número de vezes suficiente e treine o corpo para estar no momento presente, para estar no desconhecido, e chegará um momento em que o corpo não será mais a mente. O servo não será mais o mestre. Você será a mente e quando isso ocorre, há uma tremenda liberação de energia que acontece no corpo. O corpo passa de partícula para onda, de matéria para energia. Ele se liberta das correntes do passado ou do futuro previsível. Descobrimos que a energia realmente se move diretamente para o coração da pessoa, e ela começa a se sentir realmente grata por estar no momento presente, em vez de estar no desconhecido e tentando prever o próximo momento. Então, é uma prática, e, se você praticar regularmente, descobrimos que pode ficar muito bom em estar no desconhecido e superar milhares de anos de programação que dizem que o desconhecido é um lugar perigoso e assustador. Há maiores chances de sobrevivência se você fugir do desconhecido do que se abraçá-lo.
Mas, ao colocar a pessoa nesse estado, ela continua relaxando no desconhecido, mais cedo ou mais tarde, percebe que nada de ruim está acontecendo ali. Ela simplesmente começa a relaxar e a se expandir. Isso desencadeia uma série de mudanças biológicas no corpo. Acho que isso pode realmente se tornar uma habilidade ou um hábito. Como as pessoas se tornam viciadas em seus próprios pensamentos? Parece que há um grau de familiaridade com o que estamos acostumados aqui, mas surge a pergunta: se esses pensamentos são negativos, se são emoções negativas, se me atormentam, me fazem sentir mal, por que eu continuaria sendo meu próprio torturador 24 horas por dia? Bem, vício é algo que você pensa, que não consegue parar. Um vício é quando você sabe que algo não é bom para você, mas ainda assim, você escolhe fazer de qualquer maneira. Certo? Então, acontece que viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. Quando você percebe uma ameaça, um perigo, ou algo que pode piorar na sua vida, ou quando você não consegue controlar ou prever algo, você ativa o sistema nervoso primitivo chamado luta ou fuga. Esse sistema libera muitos químicos para te deixar alerta, pronto para agir, para te preparar. Mas, se isso acontece em excesso, o rush de adrenalina se torna como uma descarga de energia. É um estímulo, e as pessoas acabam ficando viciadas nesse rush. Elas usam os problemas, as condições, as histórias do passado em suas vidas para reafirmar seu vício naquela emoção. Então, precisam do trabalho ruim, do relacionamento ruim, das condições desafiadoras em suas vidas porque isso faz com que sintam algo. Então, quando você vive em estresse, seu cérebro e corpo saem de homeostase, saem de equilíbrio. No momento em que você reage a alguém ou algo em sua vida e ativa esse sistema de excitação, que é um sistema de emergência, seu corpo fica completamente fora de equilíbrio. Ele mobiliza toda a sua energia para lidar com uma ameaça, real ou imaginada. Ok. O problema é que, para uma zebra ou um antílope, quando fogem do leão, voltam a pastar. O evento acabou e o estresse é de curto prazo. Mas, para os seres humanos, com uma exposição constante a estressores, o que antes era algo adaptativo se torna muito disfuncional. Quando você ativa a resposta ao estresse e não consegue desligá-la, isso te leva à doença porque o corpo está constantemente fora de equilíbrio. O evento já acabou, alguém te traiu, você perdeu o emprego ou foi demitido, mas você não consegue parar de pensar nisso. Toda vez que você pensa no problema, ativa a resposta ao estresse apenas pelo pensamento. Se os hormônios do estresse são viciantes e você pode ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento, você pode se viciar em seus próprios pensamentos. Se você continua falando sobre esses problemas para obter aquele rush de adrenalina, seus pensamentos também podem te desequilibrar. É um fato científico que os efeitos a longo prazo dos hormônios do estresse ativam os genes que causam doenças, o que significa que seus pensamentos podem literalmente te deixar doente. Então, se seus pensamentos podem te deixar doente, a pergunta fundamental é: será que seus pensamentos também podem te curar? Fale sobre entrar nesse ciclo vicioso. Aqueles ciclos de pensamentos negativos. Sim, toda vez que você tem um pensamento, você produz um químico. Se você tem um pensamento feliz ou pensa em algo positivo, ativa uma rede neurológica no cérebro que dispara em sequência, em padrão, em combinação, sinalizando outra parte do cérebro. O cérebro então produz outro químico, um mensageiro químico que te faz sentir de um certo jeito, enquanto você secreta um certo hormônio. No momento em que você começa a se sentir feliz ou alegre, seu cérebro verifica com seu corpo: Chris, você está se sentindo bem feliz. Então a química influencia você a pensar mais pensamentos maravilhosos, e o ciclo de pensar e sentir e esse pensamento cria o que chamamos de estado de ser, certo? Mas você pode ter pensamentos que te fazem sentir culpa, e isso ativa um conjunto diferente de circuitos no cérebro, que sinalizam um lote diferente de neuropeptídeos, que ativam um centro hormonal diferente para te fazer sentir de outra forma. No momento em que você se sente miserável, no momento em que se sente vítima, no momento em que sente sofrimento, no momento em que sente dor e não consegue pensar além do que está sentindo, o cérebro verifica com o corpo e diz: você está realmente miserável. E ele gera mais pensamentos correspondentes iguais a esse sentimento.
Então é pensar e sentir e pensar. Esse ciclo de pensar e pensar cria um estado de ser. Novamente, o pensamento e o sentimento, a imagem e a emoção, o estímulo e a resposta estão condicionando o corpo subconscientemente ao passado. Agora, a pessoa precisa sentir aquela mesma emoção para reafirmar sua identidade. Isso se torna o estado de ser dela. E agora ela age como se estivesse no passado e pensa como se estivesse no passado. De que formas nossas memórias mentem para nós? Wow. Bem, todo mundo tem uma história, certo? And E a maneira como criamos memórias é através das emoções. Então, se você tem um evento na sua vida que é altamente traumático, por exemplo, no momento em que percebe esse evento através dos seus sentidos, a informação química que está voltando para o seu corpo está dizendo para você se alterar. Então, uma vez que você começa a mudar seu estado interno, quanto maior for a mudança no seu estado interno em relação à sua continuidade normal, mais o cérebro congela um quadro e tira um instantâneo. Isso é chamado de memória de longo prazo. Então, a pessoa pensa neurologicamente dentro do circuito dessa experiência e sente dentro dos limites das emoções dessa experiência. Toda vez que revê o evento na sua mente, está produzindo a mesma química no cérebro e no corpo como se o evento estivesse acontecendo. Mais uma vez, o corpo está revivendo o trauma 50 a 100 vezes ao dia. E agora o trauma não está mais no cérebro. O trauma está emocionalmente condicionado no corpo. Certo? Se você perguntar a essa pessoa, por que você está tão amargo? Por que você está tão triste? Por que está tão infeliz? Ela dirá, eu sou assim por causa desse evento que aconteceu comigo há 10 anos. O que ela realmente está dizendo é, depois desse evento, eu mudei e não consegui mudar novamente desde então. Bem, a pesquisa sobre memória diz que, se você perguntar a essa pessoa sobre o relato real da história, 50% dessa história não é mais verdade. Em outras palavras, elas estão aumentando a história, estão exagerando para se justificar, estão piorando a situação, tornando as condições piores. Elas contam a história e a exageram de alguma forma para se desculpar por não mudar. Então, se 50% dessa história nem é verdade, elas estão revivendo uma vida miserável que nem tiveram para reafirmar o vício nesse estado emocional. Aqui está a parte maluca, porque trabalhamos com veteranos e Navy SEALs, e você pode esquecer a memória e superar a emoção. Porque a memória sem a carga emocional é chamada de sabedoria, e agora você não pertence mais ao passado. Está pronto para criar um novo futuro. As histórias que contamos sobre nosso passado são apenas histórias que contamos quando sentimos essas emoções. Nunca contaríamos essa história quando estivermos sentindo uma emoção diferente. Por quê? Por quê? Por quê? A pessoa está contando o sentimento daquela emoção, e essa emoção é o registro químico da memória. Então elas estão contando a história porque não conseguem pensar além daquele sentimento. Os sentimentos se tornaram um meio de pensar. Mas e se você contasse uma história diferente? É exatamente isso que ensinamos as pessoas a fazerem. Parar de romantizar o passado. E começar a romantizar o futuro. Pare de contar a história do seu passado e comece a contar a história do seu futuro. Pare de acreditar no seu passado. E comece a acreditar em um novo futuro. E esse processo é um processo de desaprender e reaprender. É literalmente quebrar o hábito de ser você mesmo. E reinventar um novo eu. É podar conexões sinápticas, estão surgindo novas conexões. Não estão disparadas, estão desconectadas, está religando, é reprogramar. É perder a sua mente e criar uma nova. É liberar emoções armazenadas no corpo e recondicionar o corpo para uma nova mente e uma nova emoção. E o que acontece? Nessa experiência imersiva, quando fazemos nossos eventos de uma semana, é que levamos a pessoa exatamente ao ponto daquela emoção. Em que elas dizem, eu preciso ir embora. Isso está muito desconfortável. Nós não queremos que elas apenas resistam ali. Damos algo para elas fazerem. E, se praticarem aquela fórmula, and continuarem reduzindo o volume daquela emoção, mais cedo ou mais tarde o corpo se liberta. Elas estão entrando no desconhecido. Já vimos pessoas que tiveram os passados mais brutais, mais horríveis e passados mais difíceis olharem para trás e dizerem,
Eu nunca mudaria nada no meu passado porque isso me trouxe até este momento. E esse é o momento em que o passado deixa de existir. Elas olham para seus traidores, olham para seus abusadores, e veem o propósito, o bem e o significado por trás de tudo aquilo. Elas entendem que aquilo teve que acontecer, caso contrário, nunca as teria trazido a este momento. E é aí que o passado deixa de existir. Qual é uma das suas histórias favoritas de alguém que esteve preso em um desses ciclos por um tempo? Nossa, há tantas histórias. Acabamos de ter uma mulher no palco, em Dallas. Eu vi essa mulher no evento meses antes. Esse evento em Dallas era um acompanhamento avançado, mas ela havia feito o retiro intensivo de 7 dias antes disso. Ela estava em Dallas e eu a vi sentada. Desculpe, foi em Denver. Eu a vi sentada na frente, longe do público, embaixo de uma tela, sabe, nos telões. Ela estava em um lounge, tinha uma cadeira de rodas, um scooter, um tanque de oxigênio e muletas. Ela estava meio que acampada naquela área. Ela tinha cerca de 5 condições de saúde sérias. E, no final, não conseguia nem levantar. Não conseguia nem sair do sofá. Se ela fosse ao banheiro, aquilo acabava com sua energia para o dia todo. Ela vivia comendo apenas 6 tipos de alimentos, tomava todos os tipos de medicações e não conseguia pensar além do que estava sentindo. Então, se você visse uma pessoa assim, pensaria que não há muita esperança para ela. Mas, mesmo assim, ela começou a aprender a informação e começou a praticá-la durante toda a semana. E, no final do evento de 7 dias, estávamos fazendo uma meditação caminhante em grupo, ao ar livre. E eu a vi fora da cadeira de rodas, sorrindo e caminhando. Eles me enviaram o depoimento dela. E eu li tudo. E quando ela estava em Dallas, ela foi ao evento de acompanhamento avançado e a levaram para os bastidores para me contar a história. E ela me contou a história. E foi até ela subir no palco que percebi que era a mesma mulher que estava em Denver, porque ela não parecia a mesma pessoa. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. Ela não tem mais nenhuma daquelas condições de saúde. Ela está fazendo todas as coisas que fazia antes de tê-las. Ela teve o momento dela, sabe? E, quando ela mudou, a biologia dela mudou. Para muitas pessoas, isso parece fantástico. Parece quase inacreditável. Eu sei que é inacreditável. Realmente é inacreditável. Quero dizer, eu mesmo tenho dificuldade em acreditar em algumas das coisas, nos depoimentos e transformações que presenciamos. Eu assisti a certos depoimentos de pessoas contando sobre mudanças inacreditáveis em suas condições de saúde. Como? Por exemplo, distrofia muscular. Quero dizer, eu nunca vi um caso disso se reverter. Sei que é uma condição degenerativa. E, mesmo assim, esse homem saiu do evento andando, e ele chegou lá em uma cadeira de rodas. Eu assisti ao depoimento dele. Devo ter assistido umas 100 vezes. Eu assisti 100 vezes porque não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que esse homem estava de pé. Eu não conseguia parar de olhar para a alegria no rosto dele, para o entusiasmo e a empolgação que ele tinha pela vida. Era tão real e tão autêntico. Eu não conseguia acreditar. Então, é difícil acreditar nisso. Tenho dificuldade em acreditar muitas vezes. Mas não há nada como uma boa história. Porque a pessoa que está no palco contando sua história é como fazer uma milha em 4 minutos. Elas estão rompendo algum nível de consciência ou inconsciência. E elas são exemplos da verdade. São exemplos da verdade coletiva. E o coletivo que está ouvindo a história de transformação e vendo que a pessoa não parece vegana, não parece fazer dieta cetogênica, não parece jovem e musculosa, mas parece uma pessoa comum. E essa pessoa está enxergando quando antes era cega, ou está ouvindo quando antes era surda, ou tinha câncer em estágio 4 e não tem mais. Inevitavelmente, alguém na plateia vai olhar para elas e dizer: meu Deus, elas não são diferentes de mim. Se elas podem, eu também posso. E isso agora se torna informação para o coletivo acreditar em um nível maior de possibilidade.
E acho que é exatamente assim que isso se torna contagioso. Saúde e bem-estar se tornam tão contagiosos quanto doenças. Nós vemos isso o tempo todo nos eventos. Então, sim, é inacreditável, e eu preciso me controlar. Você me pede para escolher uma história e penso. Metade dessas histórias, se eu contasse, a maioria das pessoas não acreditaria porque elas são inacreditáveis. Mas temos muitas dessas histórias. Bem, você tem uma grande equipe de pesquisa que tem coletado, se não me engano, 500 bilhões de dados de diferentes formas. Dado que esses resultados de que você está falando são tão inacreditáveis, você tem que trabalhar ainda mais rigorosamente na ciência para evitar acusações de pseudociência. Nossa, que ótima pergunta! Obrigado por perguntar. A razão pela qual comecei a medir, e já estamos medindo há muito tempo, foi porque, quando vi alguém com esclerose múltipla chegar ao evento em uma cadeira de rodas e sair andando, pensei, precisamos começar a medir. Quero dizer, o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa. O que está acontecendo no corpo dela. O que está acontecendo na biologia dela. O que está acontecendo em nível celular. Há algo no sangue dela. O que está acontecendo com o sistema imunológico dela. E começamos a reunir muitos dados. Quero dizer, temos bem mais de 500 bilhões de pontos de dados, isso geralmente só em 1 ou 2 estudos. Então, quando começamos a fazer parceria com a Universidade da Califórnia em San Diego, simplesmente disse aos cientistas: Okay. mesmos pensamentos, mesmas escolhas, mesmos comportamentos, mesmas experiências, mesmas emoções, isso é o conhecido, mesma biologia. Isso parece certo. Novos pensamentos, novas escolhas, novos comportamentos, novas experiências, novas emoções, nova biologia. Possivelmente, isso é uma boa hipótese. Vocês querem medir? Então, medimos tantas coisas no corpo humano que mostram que você pode mudar seu cérebro para funcionar muito melhor em 4 dias. Pode liberar milhares de metabólitos, milhares e milhares de metabólitos, em 7 dias que promovem crescimento e reparo no seu corpo. Encontramos informações no sangue de meditadores avançados que mostram resistência a vírus, todos os tipos de vírus, até mesmo aqueles com espículas. De alguma forma, a informação no sangue de meditadores avançados diminui a função mitocondrial em células cancerígenas, que é a energia da célula, não um pouco, mas 70%, o que é dramático. E células cancerígenas adoram se multiplicar e se mover. Mas, sem energia, elas não vivem tanto. Há informações no sangue de meditadores avançados que, de alguma forma, desregulam o gene do Alzheimer. Estamos encontrando quantidades robustas de opiáceos endógenos que reduzem a dor de forma geral. Medimos 63 diferentes condições de saúde. 63 diferentes doenças, todos os tipos de doenças, com uma única intervenção. A maioria dessas pessoas apresenta uma redução significativa na dor e níveis muito elevados de opiáceos endógenos no sangue, analgésicos naturais, químicos naturais que fazem você se sentir bem. Também exploramos o microbioma e vimos que você pode mudar seu microbioma em 7 dias para parecer o de uma pessoa muito mais saudável, sem tomar probióticos, sem mudar sua dieta, sem eliminar nada. De alguma forma, o microbioma muda dramaticamente para melhor. E o motivo é porque elas não são mais a mesma pessoa, são uma pessoa diferente. Passamos os últimos 4 anos trabalhando com a Universidade da Califórnia em San Diego, fazendo uma pesquisa extensa sobre o cérebro, uma pesquisa extensa sobre medições cardíacas, muitos valores sanguíneos, urina, medimos saliva, medimos leite materno, medimos lágrimas, quero dizer, medimos praticamente tudo. E esses resultados foram publicados? Sim, temos alguns artigos que já foram publicados. Temos outros artigos que estão em revisão por pares agora. Temos mais ou menos 5 artigos que estamos ocupados escrevendo. Provavelmente temos o maior banco de dados do mundo sobre meditação neste momento. Quais são as críticas mais comuns que você recebe? Wow. Eu diria que, sabe, quando você vê a ciência real, muitas pessoas que olham para os dados, seja apresentando a universidades respeitáveis,
a professores, a NASA ou a quem for, acho que uma das coisas que mais chocam e surpreendem é que você nunca vê esse tipo de mudança em 7 dias. Em estudos de medicamentos, você nunca vê esse tipo de resultado. Estamos falando de milhares de genes sendo ativados para sugerir que a pessoa está vivendo em um ambiente completamente diferente, uma vida completamente diferente, e elas estão em um salão de eventos. Então, quando você vê esses efeitos mudarem assim em 7 dias, qualquer cientista com uma mente treinada vai literalmente cair da cadeira. Porque os metagenômicos ao redor disso não envolvem apenas uma ou duas pessoas, é o grupo inteiro. Então pense nisso: 500, 2.000, 2.500 pessoas diferentes, com diferentes genótipos, cada um tem sua própria sequência genética. Okay. No final de 7 dias, 77% dessas pessoas estão sinalizando os mesmos genes e produzindo as mesmas proteínas. É meio louco, mas isso significa que o bando, o rebanho, o cardume, todos estão evoluindo. Há uma consciência emergente, em que a biologia de todos está evoluindo junta. E isso é empolgante, porque descobrimos que pessoas mudam pessoas. Então, quando mostramos os dados para as pessoas, e eles veem isso, a conversa que costumávamos ter, onde precisávamos nos defender, mudou drasticamente porque esses são estudos duplo cego e triplo cego com placebo. São estudos muito rigorosos. O cientista que vê isso questiona o tempo, porque um estudo de medicamento geralmente tem uma eficácia de cerca de 25%, e normalmente leva de 3 a 6 meses para que os resultados se manifestem. Nossos dados mostram algo entre 75% e 100%. Então, o que isso demonstra é que o sistema nervoso é o maior farmacêutico do mundo, funcionando melhor do que qualquer medicamento. Quando as pessoas realmente começam a ver a ciência, isso desafia suas crenças. Eu continuo dizendo aos cientistas: não acredito que isso seja verdade, estou mais surpreso do que qualquer um, mas também digo a eles: de onde vêm esses químicos? De onde eles estão vindo? A pessoa não está tomando opiáceos, não está tomando anticancerígenos, não está tomando nada para mudar sua biologia. Isso está vindo de dentro delas. Isso tem mudado a conversa na medicina de forma significativa. Estamos apenas trabalhando para encontrar a linguagem certa. As pessoas que veem os dados ficam muito surpresas e querem saber o que estamos fazendo, o que é uma conversa diferente da que tínhamos no passado. Vocês estão fazendo estudos longitudinais? Vocês estão vendo por quanto tempo os efeitos dessas práticas imersivas duram? As pessoas voltam ao estado anterior assim que saem desse grupo tão energético. O que está acontecendo? Sim, ótima pergunta. Isso é uma das coisas que eu realmente amo nesse trabalho, em termos da nossa comunidade. Não é como se as pessoas dissessem: eu tenho que meditar hoje de manhã. Não é assim na nossa comunidade. A maioria das pessoas que participam de um evento, de uma semana, continua fazendo o trabalho. A maioria delas continua porque a mágica na vida delas começou a acontecer. E por que você iria querer parar de ter esses eventos acontecendo? Então vemos pessoas que se curam. Isso parece meio louco. E temos muitas pessoas que tiveram reversões instantâneas de condições de saúde em uma única meditação, em uma única experiência interna. Há uma excitação que ocorre no sistema nervoso. Elas entram nesses estados elevados de padrões de ondas cerebrais gama. A pessoa está tendo uma experiência interna que é maior do que a traição ou o trauma do passado, e, de alguma forma, há uma melhoria na biologia delas. O eczema desaparece, a miastenia graves desaparece, o Parkinson desaparece, o câncer desaparece, a surdez desaparece, e a pessoa começa a ouvir. A cegueira desaparece, e a pessoa começa a enxergar. É como se a pessoa voltasse com uma melhoria. O que você acha que está acontecendo dentro do corpo? O que está ocorrendo? Okay. Deixe-me apenas terminar esse pensamento e depois eu respondo, porque é importante fazer essa pergunta. Essas pessoas que têm essas melhorias biológicas instantâneas, quando as medimos 3 meses depois, 6 meses depois, 9 meses depois, há uma mudança sustentada. Elas obtiveram a melhoria. Mesmo que elas não continuem praticando? Mesmo que não continuem.
mas elas tiveram uma grande melhoria. Agora, uma certa porcentagem dessas pessoas, que têm uma melhoria assim e depois voltam para uma vida estressante, o Parkinson volta. O câncer volta. Porque elas voltaram à mesma personalidade de antes e estão produzindo a mesma química de antes. Muitas dessas pessoas continuam nesse caminho. Outras, no entanto, se pegam no meio do processo e dizem: se eu mudei esse Parkinson uma vez, agora meu pai está no hospital e eu reagi emocionalmente. Eu posso mudar novamente. Então, há pessoas que passam por esse processo of de quebrar o hábito de ser elas mesmas e se reinventar como outra pessoa. and it's a É um processo constante de mudança. Você pode ter um super respondedor Sim, rapidamente. com uma única conexão, um único momento, como uma epifania. E essas pessoas que cruzam o rio da mudança tendem a fazer o trabalho consistentemente porque querem continuar mudando. Elas não estão fazendo as meditações para se curar, estão fazendo as meditações para mudar. E quando elas entendem que, ao mudarem, elas se curam, é o processo de mudança que interessa a elas. Então, temos uma boa porcentagem de pessoas que fazem o trabalho e depois de terminar a experiência imersiva, sustentam essas mudanças. E temos muitas pessoas que sustentam mudanças, quer continuem ou não o trabalho. O que está acontecendo na biologia delas? Essa é uma ótima pergunta. Deixe-me ver se consigo responder isso de uma forma metódica. Seus sentidos te conectam à realidade tridimensional, certo? Então, se eu tirasse sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e o tato, seu senso de interação com o corpo, você não teria nenhuma experiência da realidade tridimensional, mas ainda estaria consciente. Você estaria consciente de nada material ou físico, estaria apenas consciente de que está consciente. Consciente de nada. Nesse sentido, so quando uma pessoa está imersa na realidade tridimensional, seu neocórtex, o cérebro pensante, está muito ocupado escaneando o ambiente, associando padrões e processando uma grande quantidade de informações que chegam pelos sentidos. O que está vendo, ouvindo, cheirando, saboreando, sentindo. O trabalho do cérebro é criar significado entre seu mundo interno e seu mundo externo. Se você medisse as ondas cerebrais de uma pessoa, elas estariam predominantemente em padrões de ondas beta. Isso significa que ela está consciente, acordada e ciente de que está em um corpo, localizada no espaço e no tempo. Ela está ciente de seu ambiente, de sua noção de tempo, e é assim que navegamos na realidade tridimensional. Há neurotransmissores no cérebro que relatam isso. okay. Se eu dissesse a você, você precisa fazer um discurso, sem anotações, e tem 45 minutos para se preparar, seu cérebro despertaria um pouco. Seria um tipo de estresse positivo. Você precisaria performar, estar confiante, se preparar e mudar seu estado. Você pensaria: sobre o que quero falar? Preciso mudar meu estado. Você se moveria para a faixa beta intermediária. A lâmpada do cérebro ficaria um pouco mais brilhante, e você estaria um pouco mais pronto. Mas, quando você reage emocionalmente, está estressado e fora de equilíbrio, entra em um padrão de ondas beta muito elevado. Isso é 3 vezes mais alto do que o beta de baixo nível. Nesse estado, o cérebro está como se estivesse na primeira marcha em uma rodovia, consumindo toda a energia. Ele varre o ambiente, mudando a atenção de uma pessoa para outra, de um problema para outro, de um lugar para outro, tentando prever e antecipar. O cérebro começa a disparar de forma desordenada, incoerente, fora de ordem. As pessoas, nesse estado, muitas vezes precisam de um medicamento, uma bebida ou algo para tirar esse estado delas. Seus pensamentos literalmente dirigem o cérebro para estados cada vez mais altos de beta. Esse vício nos pensamentos está levando o cérebro para fora do equilíbrio. Nesse estado, você está muito focado no que está fora, obcecado com coisas. É isso que o cérebro faz, ele pensa demais, analisa demais. Agora, se você conseguir mudar suas ondas cerebrais, de beta para alfa, seu mundo interno começa a se tornar mais real do que o externo. Nesse estado, você se torna mais criativo. Seu cérebro para de falar com você em sua mente. Você para de analisar e começa a ver imagens, figuras. O alfa é um estado imaginativo e muito criativo. Você ainda está ciente do ambiente externo, mas não tanto. Então, aqui está a resposta para sua pergunta. Se você conseguir relaxar tanto que seu corpo entre em um leve estado de repouso, mas você ainda esteja consciente e acordado, você está em teta, e isso é um estado muito hipnótico. And E quando você está em um estado hipnótico, está em transe,
e é muito sugestionável a informações. Sugestionabilidade é a capacidade de aceitar informações, acreditar nelas e se render a elas, o que pode programar uma pessoa para praticamente qualquer coisa, certo? Então, um hipnotizador usa isso ao fazer sugestões. A pessoa que está em teta tem a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente completamente aberta para receber informações. Okay. Se você está recebendo informações através dos seus sentidos, e está em teta, está em um estado hipnótico. Mas e se a pessoa estiver de olhos fechados? Com música preenchendo o espaço, sem comer, sem saborear, sem cheirar, sem experimentar ou sentir nada físico. E se, em vez disso, ela colocar toda a sua atenção não em coisas físicas e materiais, mas abrir sua consciência? Em vez de estreitar o foco, ampliar o foco e colocar sua atenção não no material, mas no imaterial, não na partícula, mas na onda, não na matéria, mas na energia. O átomo é 99,9999% informação e energia. Okay. Fazer a pessoa se concentrar em nada, essa é a parte engraçada, e ampliar seu foco. Se ela puder reduzir a atividade do neocórtex ao nível teta, ela não terá nenhuma experiência do corpo, nenhuma experiência do ambiente e nenhuma experiência do tempo. Ela estará em teta, ainda sugestionável a informações, mas não consciente do ambiente externo. Ainda assim, continua sugestionável. Nesse caso, só há mais um lugar de onde as informações podem vir: frequência. Todas as frequências, ondas de rádio, Wi-Fi, raio-x, carregam informações. Quando a pessoa abre sua consciência para a função onda, para energia e informação, e presta mais atenção a isso e menos a si mesma, ela se conecta mais com isso e menos com a realidade tridimensional. Se houver coerência no cérebro, de repente, a pessoa tem um momento de conexão. E o cérebro entra em um estado de ondas gama. O estado gama é uma excitação, uma superconsciência. Mas não é uma excitação que vem do medo, da agressão, da raiva ou da dor. É uma excitação de êxtase. A pessoa está fazendo uma conexão. Quando medimos a quantidade de gama no cérebro da pessoa, cerca de 2%, 2 a 3% da população. Em qualquer coisa que medimos está, no máximo, 3 desvios padrão fora do normal. Essas pessoas estão 200, 300, 400, 500 desvios padrão fora do normal, e 3 já seria incrível. Isso é feito em uma ressonância Não, magnética funcional? Isso é feito com EEG quantitativo. E vemos o mesmo padrão. O sistema límbico, a sede do sistema nervoso autônomo, está funcionando de forma extremamente coerente, altamente organizada, com uma frequência muito alta de ondas gama. Lembre-se de que o estresse é uma desregulação autonômica, certo? Uma desregulação no sistema nervoso autônomo que o tira do equilíbrio. Esses altos estados de gama são uma regulação autonômica. O sistema nervoso autônomo controla e coordena todos os sistemas do corpo. E, se ele está processando energia em uma frequência tão alta, cada célula do corpo está recebendo essa informação. O corpo literalmente aumenta sua energia e frequência. E é nesse momento que você vê a melhoria biológica instantânea no corpo de uma pessoa. Agora podemos prever isso. Quando vemos uma pessoa entrando em um determinado nível de teta, podemos dizer: isso vai ser muito bom. Essa pessoa está tendo uma experiência interna muito, muito poderosa. Qual é a sensação vivida por alguém durante esse processo? Qual é a experiência subjetiva incorporada ao passar por isso? Nós temos um cientista que estuda a linguagem da transformação na Universidade de Oklahoma Central. Um cara incrível. Ele tem estudado a linguagem da transformação e os depoimentos de muitas pessoas que tiveram esses momentos. And A experiência subjetiva é dupla. É muito somática. Quando digo somática, quero dizer que elas dizem algo como: parecia que cada célula do meu corpo estava vibrando em uma frequência mais alta. Ou, meu coração parecia que ia explodir de tão cheio. Ou ainda, eu senti como se estivesse cheio de luz. Elas dão algo muito somático, como: meu Deus, eu senti isso no meu corpo. then E então, também é muito emocional. Essa é a outra parte. Mas não é emocional do tipo: eu nunca senti amor. É mais como: eu achava que entendia o que era amor. Achava que já tinha sentido amor. Mas eu nunca senti amor assim. Eu me senti tão conectado,
tão completo, tão puro. Eu senti que era o sentimento mais familiar e, ao mesmo tempo, mais desconhecido que já tive. Meu Deus, eu esqueci. Eu esqueci que isso estava dentro de mim. E, então, há outro elemento. Depois dessa experiência, elas só conseguem usar metáforas para descrever o desconhecido. Elas dizem: meu coração ligou como um motor. Ou, o topo da minha cabeça explodiu. Havia raios saindo das pontas dos meus dedos. Elas estão tentando explicar, mas dizem: bem, não era exatamente raios, mas parecia assim. Só que era mais como isso. O especialista em linguagem, que está estudando isso, teve seu próprio momento em um evento que fizemos em Marco Island, em setembro passado. Ele se conectou. and E eu sentei com ele para conversar. Ele não conseguia encontrar a linguagem. O especialista em O linguagem. especialista em linguagem não conseguia encontrar palavras para explicar o que aconteceu com ele, mas ele estava completamente ligado. so Então, há uma excitação que ocorre. Há padrões de ondas cerebrais gama muito elevados. É regulação autonômica. É muito somático. É muito emocional. As pessoas descrevem isso como uma conexão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo.